Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Que alegria é estar aqui com vocês nesta manhã de domingo, manhã de sol. Graças a Deus tivemos uma chuvinha pequena, mas uma chuva já abençoada, que é prenúncio de mais chuva que virá pela frente, se Deus assim permitir, na sua soberania, na sua misericórdia, derramar sobre nós. É muito bom estar aqui com você, muito bom podermos juntos aprendermos da palavra do Senhor e pedimos a Deus, pedirmos juntos ao Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos corações, o nosso entendimento, por meio da iluminação do seu Espírito Santo que age em nós, para que possamos compreender aquilo que Ele mesmo revelou para nós. Quero orar com você nesse instante. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos. Se não puder fechar os olhos, não há problema algum. O importante é que a nossa mente e o nosso coração estejam sintonizados no Senhor. Vamos orar? Pai, é uma alegria, Senhor meu Deus, poder estar na Tua presença. É uma bênção do Senhor podermos agora compartilhar a palavra do Senhor. Queremos Te adorar nesta manhã. Queremos exaltar o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que deu a sua vida por nós. Queremos Te bendizer, Senhor Jesus, porque o Senhor está vivo. O Senhor ressuscitou e está aqui conosco, porque o Senhor enviou o Teu Espírito Santo para habitar em nós e nos deu a Tua palavra para ser a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. E a nossa oração nesse instante é que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo e ajuda-nos, Senhor, a entendermos a beleza da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Há um versículo que eu quero ler, que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, são palavras do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim: nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo,
o Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É exatamente isso. A luz de Jesus Cristo brilhou em nossas vidas. É somente por causa desta ação tão benevolente de Deus, ação tão misericordiosa de Deus, que nós podemos entender a sua palavra hoje. É por isso que nós não estamos aqui para pregarmos a nós mesmos, porque nós nada podemos fazer, eu nada posso fazer, não tenho nenhum poder em mim mesmo. Nós pregamos a Jesus Cristo. Jesus Cristo, sim, é aquele que veio, Filho de Deus, que viveu uma vida perfeita, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que venceu a morte, o mal, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus e há de voltar. Ele disse que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Que a sua luz esteja sempre iluminando o nosso caminho para podermos andar de acordo com a sua vontade. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Que coisa boa, né? Coisa boa essa água da vida, essa água viva. Jesus Cristo disse que aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede de novo. Isso é maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso que tem uma aliança conosco, e por causa desta aliança é que nós estamos aqui, é que nós estamos vivos, e mesmo quando partirmos daqui, nós estaremos para sempre com Ele, porque Ele firmou uma aliança conosco através de Jesus Cristo. Isso é bom demais. Eu quero mais uma vez orar, pedindo a Deus que Deus abençoe o estudo de hoje, e também vamos orar pelo nosso país, né? Nosso país que precisa de tanta oração, não só o nosso país, mas o mundo todo.
tantas divisões, tantas situações difíceis que o mundo vem atravessando, não só devido à pandemia. A pandemia fez a gente parar para olhar, né? Dar uma olhada mais profunda na realidade. Mas o mundo precisa de muita mudança. O mundo precisa do reino de Deus. E é por isso que a gente tem que orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos interceder nesse instante, Pai, em favor do Brasil, esse país tão lindo, onde o Senhor nos deu a bênção, a graça de nascermos e aqui vivermos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse país e quero interceder, ó Deus, pelo Brasil, país que tanto amamos, que tanto queremos o bem. Oramos, ó Pai, para que o Senhor tenha misericórdia e levante líderes nesta nação que temam ao Senhor, que tenham compromisso com a verdade, com a honestidade, com a justiça, que tenham compaixão do povo, principalmente, ó Deus querido, dos mais pobres, dos mais desfavorecidos. E não criem mais leis, ó Deus, que venham prejudicar a nação. Pelo contrário, que permitam, ó Deus, que a nação cresça, ó Deus, como ela tem todo o potencial para crescer. Tem misericórdia, venha o teu reino sobre o nosso país. Livra-nos desta pandemia mundial. Livra-nos, ó Deus, não só o Brasil, mas todos os países que estão enfrentando tanta crise com esse problema. Abençoe, ó Pai, para que medicamentos, vacinas e muito mais do que isso, Senhor, que a tua mão poderosa e cheia de graça e bondade se estendam, Senhor, sobre todos os enfermos nesse país e nos outros países, onde quer que haja enfermos, em hospitais ou em seus próprios lares. Oramos também, Pai, pedindo que o Senhor envie mais chuva, pois os nossos reservatórios, ó Deus, estão com escassez de água, Senhor, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia e envie chuva. Abençoe as plantações, abençoe a nossa saúde, Pai. Tem misericórdia de nós, pois somos dependentes de Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, livra-nos do mal e ensina-nos agora a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Eu quero hoje estudar um tema bem importante para nós. Nós falamos aqui na semana passada sobre uma das disciplinas mais importantes da vida cristã, que é a oração. A oração. E hoje vamos falar de um outro tema super importante, uma outra disciplina. A gente chama de disciplina pelo fato da gente ter que de ser importante para o nosso dia a dia, e a gente criar esse hábito, essa disciplina constantemente de praticar estas atividades. E essa outra disciplina, falei então da oração domingo passado, e hoje eu vou falar da leitura da Bíblia, a leitura da Bíblia. Como ler a Bíblia da maneira de Deus. Nós vamos ver vários textos bíblicos. E eu peço a você que, se você puder ter a sua Bíblia aí junto com você, ou anotar os textos, para que depois você leia-os na sua Bíblia também. Não importa qual seja a sua Bíblia. Pode ser Bíblia protestante, pode ser Bíblia católica, desde que seja a Bíblia, não tem problema, porque os textos são os mesmos, tá bom? São os mesmos textos. Você vai ver daí na sua Bíblia que não há diferença naquilo que elas dizem. O que há diferença às vezes é alguma tradução, né? Nós temos várias traduções da Bíblia. Cada vez que o português ele foi evoluindo, também para facilitar a leitura, os tradutores foram também adaptando ali com os termos mais fáceis de entendimento, né? Para que todos que leiam a Bíblia possam compreendê-la. É importante a gente lembrar de algumas coisas aqui, antes da gente entrar no assunto aqui de como ler a Bíblia. Eu quero lembrar a todos aqui que a Bíblia ela foi escrita
num espaço de mais ou menos 1.600 anos. É muito tempo, né? Então, desde o primeiro escritor, que segundo a tradição é Moisés, que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, o chamado Pentateuco ou Torá, esses primeiros livros da Bíblia, até o último livro da Bíblia que nós temos escrito, de acordo com a tradição também, pelo apóstolo João, que é o Apocalipse. Então, transcorre um espaço de 1.600 anos. São cerca de 66 livros. A Bíblia Católica, ela traz 7 livros a mais no Antigo Testamento. Nós não vamos discutir aqui o porquê desses 7 livros a mais, apenas no Antigo Testamento, né? São chamados de livros apócrifos, mas são importantes também historicamente para o cristão entender a história toda da Bíblia, né? Eles têm sim o seu valor. A Bíblia, eu estou falando mais aqui da Bíblia, no caso a protestante, já que nós somos dessa vertente. Então nós temos 60 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então nós temos diversos escritores. E nós só Deus inspirou estes homens para que eles escrevessem a palavra do Senhor e a trouxessem para nós. Deus a preservou para que nós todos pudéssemos ler a palavra de Deus e compreender, né, entender a revelação maravilhosa de Deus para nós. Então, é um livro preciosíssimo, a Bíblia Sagrada, é um livro preciosíssimo. Se você ainda não teve a oportunidade de ler a Bíblia, talvez você já tenha lido um ou outro texto, eu quero estimular você hoje a ler a Bíblia. A ler a Bíblia. Às vezes você começa lendo por algum livro e você fala, é muito difícil, não estou entendendo muito. Talvez seria interessante você começar pelo Novo Testamento. Como nós já falamos várias vezes aqui do Evangelho de João, se você quiser começar a ler, você pode começar a ler pelo Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, a sua leitura, fazer a sua leitura, e isso vai facilitar, vai estimular mais ainda você a ler a Bíblia. Mas vale a pena, leia a Bíblia, você vai descobrir um tesouro preciosíssimo que Deus nos deixou ali na Bíblia Sagrada. Então, como nós lemos a Bíblia? Há muita gente que lê a Bíblia simplesmente para obter conhecimento. É uma forma de ler a Bíblia e não é errada esta forma de ler a Bíblia. Porém, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o que muitas vezes acontece é que o simples buscar ler a Bíblia para obter conhecimento pode levar a pessoa a uma arrogância intelectual. Citar a Bíblia simplesmente para mostrar, olha o conhecimento que eu tenho. É muito comum nos dias de hoje as pessoas dizerem assim que conhecimento é poder. E de fato, você ouve muita gente citando a Bíblia, você vê que muita gente já leu a Bíblia, há oradores muito conceituados, tanto no país quanto fora do Brasil, muitas vezes para demonstrar o conhecimento, o vasto conhecimento intelectual que tem. Mas a Bíblia, ela não foi nos dada só para que adquiramos conhecimento. O conhecimento, ele é importante, mas lembrando o que disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Anote aí, capítulo 8, versículo 1. Ele vai dizer que o conhecimento ensoberbece, né? Ou o conhecimento orgulho. Então, nós devemos
tomar muito cuidado ao lermos a Bíblia só com o propósito de obter conhecimento, de saber, tá bom? Não é errado, mais uma vez eu digo, mas tome cuidado em ficar só aí, A Bíblia para resolver necessidades momentâneas, né? E, inclusive, existem algumas Bíblias que têm não tem nada escrito lá por Deus, tá? Aquele é um adicional que os editores colocaram no final dela. Ali, leia o texto tal. Se você estiver doente, leia o texto tal. Se você estiver com dor de cabeça, leia o texto tal. Estou brincando aqui, mas é verdade. Tem várias colocações. Se você estiver assim, leia isso. Se você estiver daquele jeito, leia aquilo. E até existe também uma outra maneira como pessoas acham que estão lendo a Bíblia, mas não estão. Estão lendo apenas partes que lhe interessam, que é a chamada caixinha de promessas. A pessoa compra isso numa livraria, uma caixinha que vem com vários versículozinhos. Hoje quase nem tem mais por causa da internet, né? Mas comprava a caixinha e vinha ali vários versículos bíblicos como se fossem tirinhas ali, né? De cartolina. Todos eles, e você tirava, vamos ver o que Deus tem para mim hoje. E tirava lá, né? A Bíblia não pode ser lida como um biscoito da sorte, né? Aqueles biscoitos que você, quando você vai no restaurante ali, falando alguma coisa de alguma filosofia chinesa. A Bíblia não deve ser lida dessa maneira. Eu não estou dizendo que você não pode ler assim, mas ler a Bíblia só dessa maneira. Você não estaria lendo a Bíblia de maneira correta. Porque a Bíblia, ela foi escrita dentro de um contexto. Ela tem uma história. Ela foi escrita num período histórico. E nós precisamos compreender esse período histórico. Há determinadas coisas que já já aconteceram, coisas que já aconteceram na história. Há histórias maravilhosas no Antigo Testamento e inclusive também no Novo Testamento que já aconteceram. Elas nos servem como um parâmetro, lançando luz a questões que nós estamos vivendo. Nós podemos tirar lições para a nossa vida, que a Bíblia diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Então nós podemos, mas às vezes há pessoas que pegam textos da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, textos que foram escritos para um determinado povo naquela determinada ocasião da história, e pegam e trazem para os dias de hoje como se, olha, essa profecia lá do Antigo Testamento, ela serve para hoje. Nem sempre. Nem sempre. Então nós precisamos tomar cuidado e ler a Bíblia como um todo. E você não pode tirar um texto do contexto e usar aquele texto fora do contexto, como as pessoas dizem, por simplesmente usando o texto ali que não tem nada a ver com você, com a sua realidade. E tem gente que lê assim a Bíblia. Não é o jeito certo de ler a Bíblia, tá? Então, como nós devemos ler a Bíblia? Nós devemos ler a Bíblia como discípulos de Jesus. Como os discípulos leram a Bíblia? Os discípulos leram a Bíblia buscando compreender a vontade de Deus. Olha que coisa importante. Então esse é o primeiro ponto que eu trago aqui para você. Nós devemos ler a Bíblia para compreender a vontade de Deus. É assim que os discípulos leram as Sagradas Escrituras, com o objetivo de compreenderem. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 13 e 14,
quando Jesus faz a promessa da vinda do Espírito Santo aos discípulos, ele diz: quando o Espírito vier, o Espírito Santo, ele os guiará a toda a verdade, ele me glorificará. Por quê? Porque quem leu os evangelhos vai perceber o seguinte, que os discípulos andavam com Jesus e Jesus falava algumas coisas para eles e eles não compreendiam. E por causa disso eles tinham dificuldade de entender até o ministério de Jesus. Até mesmo sobre a necessidade da morte e da ressurreição de Jesus, eles não compreendiam. Só quando o Espírito Santo veio, lá em Pentecostes, como está escrito em Atos, no capítulo 2, só quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos, eles começaram a compreender o ensino de Jesus. Ficou claro, porque o Espírito Santo, como eu disse na semana passada, que o Espírito Santo é o grande mestre da oração, eu quero dizer a todos nós também que o Espírito Santo é o mestre da palavra. Ele é o mestre da oração e é o mestre da palavra. É o Espírito Santo que nos ensina a palavra de Deus. Eu quero estimular você depois a ler 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Por quê? Porque lá está escrito que as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas espiritualmente. O homem natural que não tenha Cristo na sua vida, que não tenha o Espírito Santo habitando em sua vida, ele pode ler a Bíblia, mas ele não compreenderá o ensino da Bíblia. Por quê? Porque ele não vai compreender o que o Espírito Santo quer ensinar. É por isso que muita gente não compreende aquilo que Jesus ensinou, ou distorce aquilo que Jesus ensinou. Então é o Espírito Santo que nos guia à verdade. E ele nos guia à verdade com um propósito, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Você quer saber se uma pessoa, se você entendeu mesmo aquilo que você está lendo? É só perguntar se Jesus Cristo está sendo glorificado na sua vida através daquilo que você está lendo. Se você não foi conduzido a Jesus, a crer em Jesus, é porque você não entendeu. Então a importância, de compreendermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está expressa, ela foi expressa aos discípulos de Jesus naquilo que nós chamamos de grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 20, Evangelho de Mateus 28, 20. Jesus disse assim aos discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então, o discípulo, ele lê a Bíblia com o propósito de compreender a palavra de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus que está revelada ali na Bíblia, para que ele possa obedecer e ensinar a outros a obedecer. Olha que importante isso. Então, vou repetir aqui para todos nós. O discípulo de Jesus, ele lê a Bíblia para compreender a vontade de Deus, a fim de praticar, obedecer a vontade de Deus e ensiná-la a outras pessoas, sempre contando com a direção e a iluminação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo, só ele pode fazer isso, nos ajude a compreender aquilo que nós estamos lendo. E aí nós vamos compreender então o seguinte, 2 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil,
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Através das Escrituras, Deus fala conosco. Deus usou homens, sim, como disse o apóstolo Pedro, homens santos da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo, como está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Você pode ver lá, você vai ler, você vai encontrar esse versículo ali, que o apóstolo Pedro vai dizer que nenhuma profecia foi dada pela própria vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia Sagrada é inspirada pelo próprio Deus. Deus é o autor das Sagradas Escrituras. E Deus nos deu a palavra dele para que nós possamos compreendê-la, praticá-la em todas as áreas da nossa vida. Não há uma área da nossa vida em que a palavra de Deus ela não serve. Ela serve para todas as áreas da nossa vida. Ela traz consolo para a nossa vida, ela traz correção para a nossa vida, ela traz educação para a nossa vida, ela nos ensina a praticar a justiça, vivenciar na prática a justiça de Deus, nos relacionamentos que nós temos uns com os outros. Nós recebemos essa direção do Espírito Santo de Deus para a nossa vida através das Escrituras. Por isso, quanto mais você ler a Bíblia como um discípulo, procurando compreender a vontade de Deus, de uma maneira humilde, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a compreender. Ele vai guiar você à verdade, ele vai te ensinar, ele vai te ajudar a obedecer, porque por nós mesmos nós não temos condições de obedecer a Deus. Nós temos uma natureza complicadíssima. Aqueles que são casados aí sabem do que a gente está falando. Por que muitas vezes os casais brigam, né? Apesar de se amarem tanto? Brigam por causa da natureza. Tem coisas que a gente não quer fazer e a gente faz. O apóstolo Paulo falou sobre isso lá em Romanos, no capítulo 7. Na carta aos Romanos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Então nós temos uma natureza complicada e é só o Espírito Santo para nos ajudar, para nos quebrar essa dureza do nosso coração, né? Para que a gente então venha a obedecer de coração, ser humilde, reconhecer, né, que nós precisamos mudar. Então nós não devemos ler a Bíblia tentando controlar o que vem da Bíblia. Nós devemos nos entregar ao que vem dela, para que o processo de transformação divino se efetue em nós. Então, a Bíblia está ali, eu estou lendo a Bíblia. Eu não vou escolher o que eu vou ler, no sentido de que, não, isso daqui é muito pesado para mim, eu não concordo com isso, né? Não, quando você vai ler a Bíblia, Sente-se tranquilamente, num lugar que você esteja ali tranquilo, com a sua mente voltada. Deixa Deus falar com você. Sente-se como um filho diante do Pai, mas que é um Pai cheio de amor, um Pai bondoso, um Pai misericordioso, que mesmo que Ele repreender você quando você estiver lendo, que Ele trouxer alguma correção para a sua vida, receba aquilo como uma palavra de amor para você. Uma palavra que um pai que tem um profundo amor pelo seu filho, que quer o melhor para a sua vida, ele está ali agindo para transformar você. E abrace aquilo, acolha aquela palavra como palavra de Deus para a sua vida. Então, o processo que Deus está fazendo na nossa vida, quando nós lemos a Bíblia, Deus tem um propósito em todo esse processo. E qual é o propósito? Está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, vai falar qual é o propósito de Deus. Está escrito assim: serem conformes à imagem de seu Filho, no caso Jesus, a fim de que ele, Jesus,
seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando você lê os evangelhos, você vai observar o seguinte: como Jesus, o Filho de Deus, era obediente ao seu Pai. Ele falava que esse era o seu maior prazer, obedecer ao seu Pai. Para Jesus, obedecer o Pai não era um peso, era uma alegria. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos levar a sermos filhos obedientes como Jesus, o seu Filho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, trazendo ali um retrato de Jesus, se nós podemos dizer assim, ele diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Olha que lindo isso! Então, Jesus vai ensinar que todo aquele que se humilhar será exaltado, mas todo aquele que se exaltar será humilhado. Então, quando nós obedecemos, nós tomamos a decisão de nos humilharmos diante de Deus. Nós abrimos mão, da nossa arrogância, nós abrimos mão das nossas atitudes do eu acho, eu penso assim. Não tem problema você achar, não tem problema você pensar, você é um ser humano. E como seres humanos nós achamos, nós pensamos, mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E quando nós nos deparamos com ela, e ela mostra a verdade sobre nós, ela mostra a verdade sobre a vida, então naquela hora, o eu acho, eu penso assim, nós abrimos mão disso, por amor a Deus, e por saber que Deus nos ama, e porque Deus quer transformar a nossa vida. Porque primeiro, nós não sabemos tudo. Segundo, o fato de nós acharmos alguma coisa não significa que o que nós achamos é o certo. É por isso que o mundo está tão dividido, né? Porque tem tanta gente que acha aquilo outro, e tem tantas visões diferentes de mundo, né? Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio e ele mostrou para nós como esse mundo está fora de sintonia com Deus. É por isso que o mundo rejeitou a Jesus Cristo. Por isso, porque o mundo está fora de sintonia com Jesus. Paulo vai falar também, escrevendo a carta, ele vai falar sobre isso. Ele fala assim: olha, os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Jesus Cristo, sabedoria de Deus. Por quê? Porque o mundo, através da sabedoria, não conheceu a Jesus, através da sua própria sabedoria. Os grandes filósofos e tudo mais, grandes homens de um saber, de um conhecimento intelectual extraordinário. Mas esse saber, esse conhecimento não os levou para Deus, para Cristo, mas os levou. Pouca mudança eles mesmos tiveram em suas vidas. Poucas mudanças. Mas aquelas pessoas que se humilharam diante de Deus, aquelas pessoas que humildemente reconheceram diante de Deus os seus erros, elas passaram por uma mudança, por uma transformação. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Um escritor americano chamado Richard Foster, escreveu vários livros bastante interessantes, e num dos seus livros, Vida com Deus, ele diz assim: se desejamos receber da Bíblia a vida com Deus nela retratada, precisamos estar preparados para ver questionadas nossas mais caras e fundamentais pressuposições a nosso respeito e de nossos envolvimentos. Precisamos ler humildemente e em constante atitude de arrependimento. Quantas vezes eu estou lendo a Bíblia e eu me deparo com mandamentos de Deus, me deparo com histórias ali
que dizem respeito à minha própria vida. Eu me vejo naquelas situações, me vejo retratado naquelas histórias, vejo atitudes que eu estou tomando, que eu estou fazendo, que são contrárias à vontade de Deus. E o que eu preciso fazer? E Deus tem me levado a essa consciência. E eu vejo quanto eu preciso disso, quanto eu preciso mais disso cada dia na minha vida. Quando eu me deparo com isso, eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus me ajude, porque eu reconheço o quanto eu preciso mudar. Não importa se eu sou um pastor, se eu tenho a minha própria religião. A salvação de Cristo não vem porque eu sou pastor. A salvação de Cristo não vem porque eu tenho uma religião. A minha religião não pode me salvar. E eu não posso também adquirir a minha própria salvação porque eu sou um pastor. De jeito algum. A salvação é uma obra exclusiva da graça de Deus. E para que nós possamos ser salvos, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Para que nós possamos ser salvos, nós precisamos reconhecer que a palavra de Deus é a verdade. Ainda que eu não goste daquilo que eu estou lendo, ainda que no primeiro momento eu seja confrontado duramente com as coisas que eu penso e que eu acho que estão certas, mas eu tenho que ser convertido a Deus. Então, o que é conversão? Você sabe o que significa conversão. Tem até aquelas placas, né? Placas de conversão. Você está indo num caminho e de repente, opa, conversão. Ela indica, tem uma seta. Esse não é o caminho certo. Você tem que ir pelo outro caminho. Isso é conversão. Essa mudança de vida, mudança de direção. Eu estava indo numa direção porque eu achava que eu estava certo, eu achava que a minha religião estava certa e que a minha religião ia resolver os meus problemas com Deus. Não. É Jesus, somente Jesus, o Filho de Deus. É importante a religião? Lógico, eu não estou fazendo críticas a nenhuma religião, a nenhuma. Mas nenhuma religião pode trazer salvação ao ser humano. Nem a minha religião. De maneira alguma. Começar da minha. Não tem condições de trazer salvação. Só Jesus Cristo. E Jesus fala conosco através das Escrituras, da Bíblia. Deus fala conosco. Ele nos ensina através da Bíblia. É por isso que eu desafio você a ler a Bíblia. A ler a Bíblia como um discípulo de Jesus. E a receber da palavra de Deus o ensino, deixar o Espírito Santo falar com você, abrir o seu entendimento e os seus olhos diante das Escrituras e com o coração aberto dizer a Deus: Senhor, o que o Senhor quiser mudar na minha vida, muda, Senhor. Então, como que eu posso saber se eu estou compreendendo o ensino bíblico? Eu cito mais uma vez o Richard Foster neste livro Vida com Deus. Ele fala que nós devemos passar tudo pelo teste do amor. Olha que bonito isso, né? Passar tudo pelo teste do amor. O que ele quer dizer com isso? Ele cita 1 Coríntios 13, 2. 1 Coríntios 13, 2. Onde está escrito assim: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Olha o que ele está dizendo. Você pode adquirir muito conhecimento, ser uma pessoa de um conhecimento extraordinário, que as pessoas olham para você explicando, falando, elas ficam ali de boca aberta quando vem você falar. Elas aplaudem você, que orador extraordinário, que conhecimento. E é maravilhoso mesmo estar diante de pessoas assim. Você pode ter uma fé que você fala, olha, eu tenho uma fé. Nossa, olha, vocês precisam ver a fé que eu tenho em Deus. Capaz de mover montanhas. Mas ele vai dizer, se eu não tiver amor,
nada serei, nada serei. Tudo tem que passar pelo teste do amor. É a qualidade do amor, e aí vai uma pergunta. A qualidade do amor que eu demonstro tem melhor? Eu sou uma pessoa egoísta, vaidosa, uma pessoa egocêntrica. Como eu sou? Uma pessoa indiferente. Como eu sou? O conhecimento da Bíblia e os ensinamentos da Bíblia só têm valor quando nos conduzem a um amor maior, a uma apropriação maior do amor de Deus por nós, do nosso amor por Ele, do nosso amor pelos outros e por nós mesmos. Então, se nós não estamos amando melhor, amando mais, se nós temos uma dificuldade gigantesca em perdoar, se nós guardamos mágoa no nosso coração, vivemos do passado por causa daquilo que fizeram contra mim, se nós não estamos amando mais a Deus, se nós vivemos reclamando da vida e de tudo que acontece, é porque nós não estamos crescendo em amor e nós não estamos passando nesse teste do amor, nesse teste do amor. Observe o mundo que vive. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui. Eu não vou me delongar aqui nessa questão. Mas observe, fala-se tanto sobre o amor. Canta-se tanto sobre o amor. E por que há tanta traição? Por que há tantos divórcios? Por que há tanta violência? Por que tanta gente usando drogas? Por que há tanta mentira? Exatamente porque falta o verdadeiro amor. Falta o verdadeiro amor. Há muita cobrança, há muita enganação, há muita desonestidade, há muita ganância. Mas falta o amor. Então não falta conhecimento. Hoje você tem especialistas nas mais diversas áreas do conhecimento humano. É até difícil às vezes quando você vai no médico, né? Você vai no médico, você fala, doutor, eu estou assim, olha, isso não é minha especialização, você tem que procurar um especialista nesta área. Daí você vai no outro, ele fala, olha, essa não é minha área, você tem que procurar um outro especialista. Aí você tem especialistas em educação, não faltam especialistas em educação. E nós olhamos para a educação de maneira geral, não estou fazendo uma crítica aqui a quem quer que seja, tá? Estou dizendo das dificuldades que nós não podemos fugir, realidades que nós não podemos fugir. E você observa que tem alguma coisa errada nessa área. Nós mudamos o Congresso, todo o Congresso Nacional, votamos em outras pessoas para fazer uma grande mudança, foi quase 80% de mudança, e nós vemos que as mesmas coisas continuam acontecendo. Nós vemos igreja que não acaba mais, religião quanto é lugar. E nosso próprio país, que é tido como um dos maiores países cristãos do mundo, e a gente vê tanta indiferença, tanta falta de amor. Isso demonstra o quê? Que nós não estamos compreendendo de maneira clara a vontade de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia talvez de maneira errada. Nós não estamos entendendo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Nós não estamos ouvindo o que o Espírito Santo de Deus, ele nos diz. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós não temos controle sobre a Bíblia. Quando alguém tenta manipular a Bíblia, Deus se esconde. Preste atenção nisso. Quando alguém tenta manipular a Bíblia, Deus se esconde. E nada mais encontramos. Só isso. Só isso. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, olha o que diz a palavra do Senhor.
que Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se nós não compreendermos o que está por detrás das letras, nós seremos apenas pessoas legalistas, religiosas, mas legalistas, que não sabem amar, que não sabem perdoar, que não sabem se doar, que não sabem ajudar os outros. Olhe para Jesus. Quando você ler a Bíblia, olhe para Jesus. Olhe para a vida do Senhor Jesus Cristo. Se a sua vida, se a minha vida não está mais semelhante à de Jesus, é porque nós não estamos entendendo o que Jesus quis nos dizer e quis nos ensinar através da Bíblia. Então a importância, se Deus quer nos conduzir a sermos filhos semelhantes a Jesus, nós devemos ler a Bíblia e ver se nós estamos agindo como Jesus agiria em nosso lugar. Aí você vai lá para os evangelhos, como Jesus agiu aqui? Ele agiu assim. Como Jesus falou nessa ocasião? Ele falou assim. Então não é o que nós achamos, acaba. Porque existe um parâmetro que nós devemos seguir. Então o convite de Deus é que o busquemos e nos entreguemos a Ele. Ele diz lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 13 e 14: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Olha que maravilha, que promessa maravilhosa. O que é buscar a Deus de todo o coração? Buscar a Deus de todo o coração é tomar uma atitude de você, dizer assim, pensar assim: o que Deus, eu quero fazer a vontade de Deus e só a vontade de Deus. Eu não quero buscar a Deus e continuar fazendo as coisas do meu próprio jeito. Deus não vai se deixar achar, porque Ele olha para o nosso coração. A Bíblia diz assim, que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Ele sabe se lá dentro do seu coração há um desejo sincero de mudar. Ele sabe se dentro do meu coração há um desejo sincero de mudar. Eu digo para Deus: Senhor, me ajuda nisso, Senhor. Mas lá dentro do meu coração, eu já estou pensando assim: a hora que acabar aqui eu não vejo. Então é uma mentira. Jesus fez uma crítica severa ao povo da sua época. Ele disse assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quer dizer, com a boca fala uma coisa, mas no coração tem outro desejo. Então, se nós desejamos buscar a Deus, conhecer a Deus, nós devemos fazer com o coração limpo. Um coração limpo, um coração com motivações limpas, verdadeiras, genuínas, e onde só Deus pode ver. Eu não consigo. Você pode chegar para mim e falar uma coisa: olha, eu estou com tanto desejo, tanta vontade de fazer isso. Eu só posso avaliar o que você está me dizendo, mas Deus vai além. Deus pesa o espírito, Ele vê o coração, Ele vê dentro de nós. E às vezes não há a mudança que nós tanto dizemos que almejamos, porque quando Deus olha para dentro do nosso coração, Ele vê que no fundo, nós não estamos desejosos de verdadeiramente pagar o preço para que essa mudança ocorra. Por quê? Porque nós teríamos que abrir mão de algumas coisas que nem sempre a gente quer abrir mão. Você entende isso? Você consegue compreender? No Evangelho de Lucas, capítulo 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 9 a 13. Olha as palavras do Senhor Jesus. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam
e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. E aí Jesus ele faz uma pergunta interessante. Olha o que ele fala. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ele está fazendo uma pergunta retórica. É lógico que a resposta é: nenhum pai que tenha bom senso e que ame o filho vai dar no lugar de um peixe uma cobra, de um ovo um escorpião. De jeito nenhum. E aí Jesus conclui dizendo assim: se vocês, apesar de serem maus, é isso que Jesus diz de nós, se vocês, apesar de serem maus, na nossa natureza pecaminosa, sabem dar boas coisas aos seus filhos, e nós fazemos, ele diz assim: quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Pois é, Jesus está dizendo que mais vontade do que nós de compreendermos a sua vontade é a vontade dele de nos dar a compreensão. Nós só podemos compreender a vontade de Deus pela ação do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que nos guia a toda a verdade. É Ele. Ele nos ensina aquilo que Deus ordenou através de Jesus Cristo. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer com que nós entendamos o Espírito que está por detrás das letras. Com a nossa mente humana, nós não conseguimos entender a vontade de Deus e o ensino de Deus na sua palavra. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos. E o que Jesus está dizendo? Que se nós buscarmos, se nós pedirmos, se nós batermos, ou seja, se nós formos perseverantes e buscarmos de todo o nosso coração, e Deus olhar para o nosso coração e ver essa verdade sincera dentro de nós, Ele vai nos dar a compreensão que tanto nós precisamos, a iluminação para entendermos as Sagradas Escrituras e a vontade de Deus e recebermos os benefícios que esta bendita palavra do Senhor pode trazer para o nosso coração. Então o que nos cabe? O que nos cabe é buscar a Deus de todo o nosso coração. E para isso, nós precisamos avaliar o nosso coração. Se realmente nós estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas que são importantes, porque Deus, Ele não atende um coração dividido. Olha que importante isso. Deus não atende o coração dividido. Nós não podemos servir a dois senhores. E nem pedir sabedoria a Deus, porque Ele diz que um homem de ânimo dobre, ou seja, de um coração e de uma mente dividida, não alcançará, não receberá a sabedoria que vem de Deus. Então, Deus não aceita menos do que o busquemos de todo o nosso coração. É só assim que Ele aceitará. Então, busque a Deus de todo o coração. Avalie a sua vida diante da palavra do Senhor. Se o Espírito Santo mostrar que você ou que eu somos vaidosos, orgulhosos, arrogantes, que nós temos um conceito muito elevado de nós mesmos, que nós nos achamos bons, que nós somos acima da média, né? Que falta humildade no nosso coração, tudo isso, o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos mostrar quando nós estivermos lendo as Escrituras. Se há mágoa no meu coração, se há violência no meu coração, algo que esteja impedindo Deus de falar comigo, de eu entender a vontade de Deus, o Espírito Santo vai me mostrar isso. E aí Ele vai me conduzir a reconhecer o meu pecado, pedir perdão pelo meu pecado, me humilhar diante de Deus, e o Espírito de Deus vai agir em mim.
E então eu vou começar a compreender as Escrituras, porque eu estarei me abrindo para Deus, sem reservas. Sem reservas, eu não vou olhar para a Bíblia com o meu olhar crítico, eu não vou olhar para a Bíblia com o meu olhar religioso, eu não vou olhar para a Bíblia com o meu olhar cheio de preconceitos humanos. Eu vou olhar para a Bíblia como palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai começar a iluminar o meu entendimento para eu compreendê-la. E aí o Espírito Santo vai me conduzir à verdade e vai produzir a mudança que só Ele pode produzir nas nossas vidas. Que possamos ler a Bíblia dessa maneira, para a glória e para a honra do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que possamos abrir o coração, abrir o entendimento, para que Deus, esse Deus maravilhoso que se revelou a nós através de Jesus Cristo, fale e transforme a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, quero agradecer por poder ter compartilhado a Tua palavra. E a minha oração nesse instante é para que o Senhor nos ajude, pois reconhecemos que há muitos impedimentos dentro de nós, que são levantados como barreiras dentro de nós, para que possamos compreender a palavra do Senhor. Em geral, nós estamos sempre muito ocupados, sempre muito atarefados, ou com conceitos e preconceitos que nos impedem de ouvir a Tua voz através das Escrituras com um coração totalmente aberto para o Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos perdoe, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos conduzir a toda a verdade, abrir o nosso entendimento para absorvermos tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Transforma a nossa vida. Nós oramos, Pai, pois tanto precisamos de Ti. Dispomos o nosso coração em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço para você. Um excelente dia. Estava me esquecendo. Não posso me esquecer. A partir de domingo que vem, dia 18, eu não estarei mais falando por aqui. Nós vamos transmitir através da igreja. Estaremos lá na igreja nos reunindo novamente. E eu quero convidar você para continuar nos seguindo. Tá bom? No YouTube, Segunda Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, e no Facebook, Segunda Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Domingo que vem, então, dia 18, às 9h30 da manhã, pelo YouTube e pelo Facebook da Segunda Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. De lá nós estaremos transmitindo e teremos uma grande alegria em receber você também conosco. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Tchau.